Estamos aqui de cócoras mais uma vez. Eu, Fabiana Garcia, obstetra, e a minha companheira obstetriz Bianca Rocha, que me aprontou uma, que eu tô muito nervosa. Peguei ela de surpresa. surpresa. Ela chegou pra mim, do você nada. não sabe quem eu convidei, porque eu não sabia. Né? De surpresa. O que você fez? O que você aprontou? Então a gente está aqui hoje com um ícone da humanização do parto, da obstetrícia, na verdade. E é uma honra ter esse convidado, né? E Dr. Jorge Kuhn aqui com a gente. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E a gente trouxe também uma convidada que eu também não conhecia, também não conhecia de honra. ninguém. Tudo foi a Bianca que aprontou dessa vez. E que ela tem uma experiência muito interessante sobre o assunto que a gente vai falar hoje, que é sobre o ensino da obstetrícia e sobre o impacto que isso tem, né, nos dias de hoje, né, e principalmente lá no final, que é para a mulher que está parindo, né? Então, Gabi Hayashida. Obrigada. Nem precisei corrigir, viu? Eu vou deixar você sempre surpresa, viu? Com os convidados, porque agora você não errou nada. Então, a Gabi tem uma trajetória, né, um pouco peculiar, que ela fez aí uma faculdade de obstetrícia, que é a mesma da Bianca. Ela fez uma parte dela e depois entrou para medicina. Eu tô trazendo toda a nossa turma aqui pra falar no podcast, viu? Sensacional. A turma Pra é obstetrícia boa. ficar conhecida no Brasil. Vou trazer todo mundo aqui pra falar. Eu sou obstetriz. Tá certo. Então, por favor... A né, gente queria que vocês contassem um pouquinho, né, de quem são vocês, da história de vocês com a humanização, né, quem Eu é. acho até que o doutor Jorge dispensa apresentações, mas é o que eu acho que é muito importante a sua trajetória e a sua apresentação para entender, porque eu acho que entra também dentro desse contexto. Vamos lá? Muito bem, olha, para mim é uma imensa alegria estar aqui hoje. Vocês não têm ideia como eu me sinto em casa quando me convidam para esse tipo de apresentação e tal. É uma honra também muito grande. Eu não poderia deixar de aceitar o convite da Bianca por conta disso. E assim, meu nome é Jorge, né? Sou conhecido como Jorge Kuhn mais frequentemente, né? E tenho 68 anos. Sou casado com a Mema, né? O nome dela é Esmerinda, mas ela gosta de ser chamada de Mema. E, que está aqui no 40 cantinho nos assistindo. Tá aqui no sofazinho. Ela não vai aparecer, mas ela está aqui nos assistindo. Estou com ela há 40 anos, que a gente fez agora em julho do ano passado. Olha 40 só, anos de casamento. parabéns. Né? Ela é ginecologista e obstetra, atualmente está aposentada. Tenho 3 filhos, a Renata, que é pediatra, casada com um ortopedista, né, da mesma turma lá da Escola de Medicina, onde eu sou docente. Tenho a Clara, que é instrutora de yoga, atualmente morando no Rio de Janeiro, mas já morou em lugares que vocês nem podem imaginar. Imagino. Porque ela é casada com um diplomata suíço e imagino, aí a então, cada nossa. 4 anos muda de país. Então ela já foi para Islamabad, no Paquistão. Eu ia Uau, perguntar, nossa, eu super não legal. conheço. Não conheço mesmo. Foi uma oportunidade maravilhosa, né, Mima? Para a gente Já ia falar, eu sou conhecer. péssima de geografia, gente. Zula, não sei nem repetir. Depois ela com o Daniel, diplomata, né, se mudaram para Istambul, na Turquia, e depois para Colombo, no Sri Lanka. E atualmente estão no Rio de Janeiro, o que para nós pertinho. ficou muito mais barato, né? De ir e tal. Ela tem, então, e eu tenho um terceiro filho, que é o Otávio, engenheiro mecatrônico, e que resolveu largar tudo e ser fotógrafo. E Olha! de drones, assim, e também de profundidade. Então, ele é instrutor de mergulho. Nossa! Tá? Atualmente, E um artista, né? Um artista. Vocês capricharam na diversidade aí de filhos, né? E a Renata, então, e o Eduardo têm 2 filhos, o Gabriel, de 9 anos, a Catarina, de 6. A Clara tem também 2 filhos, a Emma, de 4, e o Benjamin, de 6 meses. Acabou de ficar sentado agora. que Beleza. bonitinho. E o Otávio ainda não, talvez ele traga lá 2 orientais, né, como adotado, porque ele não é casado. Ah, que legal. Bom, e assim, basicamente, eu sou formado na Faculdade de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes. Quando eu estava no final do terceiro ano, a gente já tinha obstetrícia e ginecologia. E aí eu me encantei, comecei a fazer alguns
alguns concursos, né, que havia na época, e acabei ficando na Associação Maternidade de São Paulo, em que eu fiz o 4º, o 5º e o 6º ano. E lá eu já, ao final, eram outras épocas, né? Eu me formei em 78, então você imagina 76, 77, 78. Ao final do 4º ano, além dos partos normais, todos com episiotomia, evidentemente. Sim. Eu também, também sou dessa época. Tudo. Ao final do 4º ano, eu já fazia fórceps. Ao final, na faculdade? No 4º ano. No 4º ano da faculdade. No 4º ano, não na faculdade, mas na maternidade de São maternidade. Paulo, né? Sim. Porque eram outras épocas, né? Sim. O paciente era muito diferente do que é hoje. Sim, né? com certeza. Eu diria que a gente usava o paciente como cobaia, né? Hoje eu penso assim, né? Sim. Então, ao final do 5º, eu já fazia cesáreas. Ao final do 6º, Gabi, eu achava que eu já era Deus, né? Dizem que ao final do 6º ano o médico se forma achando que é Deus, ao final da residência ele tem certeza. Olha só! É o que a gente fala. Bom, aí lá eu conheci o professor Domingos Delácio, porque eu fiz residência no Hospital de Maternidade Leonor Mendes de Barros, que hoje é chamado Leonor, né? Ele era o diretor, mas era também professor na Escola Pós de Medicina. E aí, além da residência no Leonor, na época eram 2 anos para GO, né, ginecologia e obstetrícia, ele me apresentou lá na Escola Pós de Medicina, e lá eu fiquei durante 5 anos trabalhando como de graça, assim, né? Sim, voluntário. Voluntário, a gente chama amigos da escola, né? Sim. E lá eu fiz o meu mestrado em obstetrícia, cujo assunto era cardiotocografia. E em 88 eu me candidatei e fui aprovado a professor. Então hoje eu sou professor desde 1988, né? E em 1990 e 91 eu tive a oportunidade, através de bolsa, etc., de ficar 1 ano e meio na Alemanha. Olha. E lá eu vi a obstetrícia alemã, que me encantou muito porque ainda hoje muito diferente da obstetrícia aqui no Brasil. E lá realmente eu aprendi muita coisa que aqui a gente não fazia. Né? Depois a gente pode entrar nesse assunto. Sim. Em 91 eu voltei e, claro, tentei aplicar algumas coisas que eu aprendi lá. Algumas eu consegui, outras continuaram como sinfonias inacabadas, né? Mas continuo na Escola Pós de Medicina. Desde 2019 eu já poderia ter me aposentado, porém me encanta os alunos e os residentes. Ensino, né? O ensino. A minha praia realmente é de ensino. Então eu vou ficar até 2029 quando me expulsam, né? 75 anos. 75 anos. Não podem fazer isso. Mas é obrigatório, não tem jeito. A não ser que exista um projeto lá no Senado, na Câmara, e o Lula aprove, que vá para 80. Aí eu fico até 80. Né? Vai ficando. E em termos de partos, assim, eu sempre fui considerado um vaginalista, né? Lógico que todo o sentido pejorativo que existe nessa palavra, né? O louco por parto normal, tarado por parto normal. O que força o parto normal. O que força, arrisca, né? O que arrisca tudo, basta ter um parto normal, não importa como o resultado, né? Desde o início você... Desde o início. Desde o início da... Desde o início. Desde, vamos dizer, não na residência, mas depois quando eu comecei a trabalhar como já médico tinha essa mesmo, visão, não é uma coisa de agora. Minha esposa mesmo, algumas vezes, as pessoas não sabendo que ela era minha esposa, falavam de mim. Falavam mal. Mal, e claro. ela ficava quietinha, calada vence, né? Só ouvindo. Né? Deixa a pessoa chegar no teu fim. Vai falando, vai dando Tanto é conta. verdade que ela se cansou disso e aí ela começou a usar um nome Kun, que ela não tem. Ela colocou Mema Kun, só para as pessoas... Para acabar com o aborrecimento, né? Imagino. Né? Então, depois que eu voltei da Alemanha, eu já era considerado vaginalista, fiquei mais, né? Porque aquelas coisas que aqui no Brasil a gente fazia cesárea, lá não. Então eu aprendi coisas que me fez reverter algumas, né? E portanto, comecei a trabalhar nos serviços, além do público, né? Como professor, né? E no Leonor Mendes de Barros, eu continuei dando plantão como residente, e depois como chefe de plantão. Até quando? Até há 5 anos. Então, há 5 anos 2023, 2018, eu me aposentei por tempo. Sim. Né?
E lá eu dei plantão na minha vida 40 anos. Né? E aí a experiência é enorme no plantão de serviço público, certeza. Né? Nossa, com certeza. Você vê de tudo. E ainda mais no hospital que tem tanto parto, né? Exatamente. Tem bastante parto, Exatamente. Né? E lá eu tive o privilégio de ter um chefe na residência que continuou sendo meu chefe como coordenador, como chefe também, que era o Ariê. E já se aposentou, está vivo ainda, mas não está aposentado e inativo. E ele me estimulou muito. Então, todas aquelas coisas que eu aprendi na Alemanha, como versão cefálica externa, que nem se falava aqui, né? Não, versão cefálica externa, nossa, era totalmente, né? Vamos dizer, na verdade não havia nem a aula sobre isso, né? Vácuo extrator, então... Não existia. Existiu no Nordeste, mas aqui em São Paulo os professores eram muito contrários, né? Alguns professores achavam melhor o forceps. Né? E aí eu comecei a empregar essas coisas aqui e começou a dar certo. E esse Ariê é que me estimulou muito para isso, porque tudo que eu falava com ele, conversava, mostrava as evidências científicas. Ele estava aberto, né? Estava muito aberto. Era uma pessoa fantástica, né? Então eu devo muito ao Ariê, peço aqui uma homenagem a ele. Na Escola Paulista de Medicina eu também tive muita ajuda, claro, porque eu sou formado em Mogi, não fiz residência na Paulista, e eu fui o primeiro alienígena a entrar na obstetrícia, né? Completamente de fora, né? E as pessoas, a maioria não me conhecia, mas eu devo ali à professora Ana Maria Bertini, ao professor Luiz Camano, ao professor Luiz Colai Júnior e ao professor Antônio Rubino de Azevedo, que me conheceram e, embora os outros não, né? Não me conheciam, mas acabei prestando concurso, passando. Bom, basicamente é isso. Atualmente continuo na Casa Moara, que é onde eu faço consultório. Já fazia consultório antes, né? Desde o R2 eu já fazia consultório. E os últimos 13 anos na Casa Moara, no Brooklyn. E pretendo me aposentar em agosto. Essa é uma informação nova. Em primeira mão. Primeira mão. Preparem-se os corações. Como assim? Como assim? Eu adoro atender partos, né? Eu me sinto assim, nossa, um privilegiado. Não é pedantismo isso que eu vou falar, não encarem como pedantismo, mas é um momento tão sagrado na vida dos casais que eu acho que a gente deveria pagar para participar disso e não ser remunerado por isso, né? Então, é um privilégio, né? Eu sempre falo, é um privilégio. É um privilégio, a gente poder testemunhar isso, né? Cada chegada, cada nascimento. É sagrado, né? E quantas pessoas incríveis a gente conhece, né? Quantas eu falo assim, famílias. a melhor parte do meu trabalho é conhecer pessoas. Sim, a dinâmica ali de um casal, de uma família, né? E uma criança chegando no meio disso tudo. É tão rico isso, né? É um privilégio mesmo, né? E um momento único, especial, que aquela pessoa vai levar para o resto da vida e você vai estar lá. Naquele dia. É um privilégio. E lógico, com 68 anos, eu já não tenho mais o pique que vocês têm, né? Quer dizer, não tenho. Antes eu conseguia acompanhar um parto, aí descansar umas 2, 3 horas. Hoje eu preciso descansar as 2, 3 horas, dormir uma noite inteira. E assim... e a semana toda fica arrastada. E a semana fica arrastada. Aí desmarco um pouquinho o consultório, porque eu não estou conseguindo nem pensar. Eu vou percebendo que, com certeza, é cada vez mais difícil. Né? É por isso que eu acredito muito no sistema obstétrico brasileiro, em que, infelizmente, o modelo obstétrico brasileiro centraliza o profissional médico na assistência ao parto. Isso não existe na Europa, no Japão. Não é um médico profissional. Eu falo isso para todos os pacientes. Eu sempre conto. Isso é uma coisa do Brasil. É uma coisa do Brasil. Né? Na Alemanha, por exemplo, a profissional era a Hebamme, a obstetriz, a midwife. Né? O médico era uma figura de passagem. Quer dizer, quando ele era chamado pela obstetriz, ele vinha. Né? Por alguma intercorrência, ele vinha. Então, esse modelo centrado no médico é que leva uma das razões que leva a essa situação de epidemia, ou praticamente epidemia de cesárea no Brasil há muitos anos, desde 1900. Né? Sim. Já é assim. Sim. Porque o modelo é centrado no médico. Então, como é que a gente sai disso, eu acho, né? Fazendo equipe, né? Trabalhando em equipe. É uma utopia o que eu vou dizer, eu nunca consegui fazer, mas o ideal é que a gente tivesse 10 médicos
Não estou falando ainda das obstetrizes, vou falar. Mas 10 médicos... Daqui a pouco, daqui a pouco... 10 médicos em que você dividisse um plantão de 24 horas em 2 médicos, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e o final de semana rodiziado. Sim. Para dar também, a humanização também significa para a equipe profissional, né? Que é o que a gente não tem, né? Não tem folga. E, infelizmente, a gente tem enormes dificuldades de conseguir montar esse tipo de equipe, né? E acredito muito, acho que tem que tirar o papel principal do médico. Claro, o papel principal num parto é da parturiente, da pessoa parturiente, né? Mas tirar um pouquinho isso, porque o médico ele é muito formado para intervir. É como se diz, tentar salvar, né? Tentar salvar vidas. E ver problemas, às vezes, onde não tem problemas. Exatamente. Né? Lógico que ele tem que imaginar, ele tem que saber tudo para, na hora de atender uma emergência, saber o que fazer. Tá? Mas em 80% a 90% das vezes, a gente está lidando com gestantes de risco habitual. Não é? Então, não precisa do médico. Exatamente. Então, eu não falo isso o tempo todo. Eu falo assim, eu acho que um dos caminhos para a obstetrícia no Brasil, que eu acho que ajudaria a reverter esse quadro atual, é colocar os obstetrizes e o enfermeiro obstétrica na frente disso, né? E realmente os médicos quando necessário. Né? Porque mas é difícil porque as pessoas mesmo, assim, eu vejo, às vezes eu estou lá atendendo uma paciente pela primeira vez e eu falo, olha, aí a gente faz um pré-natal que a gente compartilha e tal. Mas e aí eu não vou passar, aí tem um mês que é a consulta com ela, mas eu não vou passar com você, mas ela vai fazer a mesma coisa que eu faço, né? Claro, no risco habitual, ela vai fazer exatamente, ela vai fazer pré-natal, ela vai ver teus exames, ela é capacitada para isso, mas é difícil. Muito. É porque é uma mudança cultural. Ainda mais né? se você fala parteira. Se você fala parteira, pronto. Então. E eu só falo parteira, eu sou parteira. Então, assim, Gabi, você que foi a nossa a convidada da Bianca, de surpresa minha. Você que, então, assim, que passou um pouco por essa experiência da escola de obstetrícia, né? Que é a única escola no Brasil, né? Que forma obstetrizes, né? Na USP. Uma turma por ano. Uma turma por ano. Né? É muito pouco. É muito pouco. E agora está aí na residência, né? De ginecologia e obstetrícia, né? E você, como que você vê isso? Assim, então, a minha... Como que você vê a medicina? Como que os alunos estão aprendendo hoje? Eu tenho essa curiosidade. Como você também pode me responder? Como os alunos estão aprendendo essa obstetrícia? Se continua nos modelos antigos, eu aprendi obstetrícia com episiotomia, com Cristeler, com o que mais? Fórceps de alívio no primeiro filho, com ocitocina. Eu aprendi obstetrícia assim, eu sou da PUC de Porto Alegre, né? E lá eu tive uma formação assim, não, durante a formação assisti a alguns partos, mas na residência quando eu fiz era isso, né? E até aquilo que a gente brincou aqui no começo, eram 3 salas, a gente ia vendo parto, vem pra cá, sai daqui, vem pra cá. Né? 3 partos ao mesmo tempo. Como que tá hoje? Então, eu acho que cada instituição tem uma certa característica de serviço, né? O que eu tenho observado nos últimos 5 anos, enquanto eu era interna, e agora, como residente de GO, teve uma mudança positiva. Há 5 anos, quando eu era interna, era impensável falar em liberdade de posição de parto no hospital universitário. Isso é recente. Isso é recente. Então, onde eu faço residência, a gente disponibiliza banqueta de parto, disponibiliza as outras posições, que antes era só litotomia, não tinha conversa. E a gente vê essa mudança tanto pelo movimento das mulheres mesmo, que tem exigido esse comportamento diferente da equipe que atende o parto, quanto dos próprios alunos, né? Eu acho que tem uma mudança aí de pensamento e cultural que vem caminhando para uma melhoria, né? A resistência, você fala, né? Não tem conversa. Você sente essa resistência da instituição, o hospital, mais do hospital ali que já está funcionando, ou é realmente da formação ali, de quem está te conduzindo, de quem está te ensinando? Professor. Não, eu acho... Da onde você sente maior resistência?
de preceptores com formação mais antiga e que não se atualizam, né? Tem preceptores que têm uma formação mais antiga, como vocês comentaram, que era assim, primigesta, epísio e fórceps para todas. Ou se entrou no CO, ganhou uma ocitocina. Era assim. Mas muitos deles se atualizaram. E eles já tiveram essa mudança de comportamento, tanto na própria assistência, quanto para passar para a gente, né? Mas quem não se atualiza continua fazendo a mesma coisa. E falando mal de quem faz diferente. Sim, Que é importante, né? Com Isso é certeza. importante, As né? doidas Falar do parto vaginal. O quão perigoso é parir, né? Que é isso que a gente tem. E como como ser professor desse outro lado, né? Eu tive o privilégio de trabalhar no Leonor Mendes e Barros, que temos lá acadêmicos de medicina, né? Mas também residentes, né? Eu fui residente e depois, quando eu virei coordenador do plantão, eu tinha contato com os residentes durante vários anos, R1, R2, depois R3, né? Então, assim, tanto lá quanto no Hospital São Paulo, a gente tinha mais ou menos essa, vamos dizer, essa ideia que a Gabi colocou, daqueles preceptores, mesmo professores, né, mais antigos, digamos assim, né, com mais experiência, que faziam um certo discurso do tipo, você me traz as evidências científicas, porém, eu sempre fiz assim e sempre deu certo, né? Preciso saber o que é esse dar certo, né? O que quer dizer dar certo. Então, mas é assim, ou você... Porque o médico, ele tem crenças, né? Acho que como todos nós temos crenças. Pode vir a evidência científica provar o que quiser, mas se ele não acreditar, se não tiver a crença, não vai mudar. Né? Eu tive contato, e aí eu presto um tributo também ao professor Álvaro Najib Atala, que é nefrologista lá da Escola de Medicina. E ele era o clínico de plantão na Leonor Mendes e Barros. Eu dava plantão junto com ele às segundas-feiras. E aí ele me encantou nessa questão da medicina baseada em evidências, cujo conceito ampliou para saúde baseada em evidências, porque você tem enfermagem baseada em evidências, odontologia baseada em evidências, psicologia. E aí ele me encantou nisso, e aí eu comecei a trabalhar com ele, indo para o Brasil inteiro, para falar sobre obstetrícia baseada em evidências. Chegou um momento, depois de várias viagens e oportunidades, que ele falou, quando ele me apresentava, né, ao final, ele dizia, esse é o obstetra mais baseado em evidências que eu conheço, né? Era uma coisa engraçada de ver. E depois de sair da maternal, ele também se aposentou, eu ainda tenho contato com ele, mas muito menor. Então eu acho que é mais ou menos isso que a Gabi falou, né? As pessoas mais experientes tem realmente uma questão da habilidade, né? Então, se você precisar fazer um procedimento cirúrgico que você não domina, você chama e ele tem essa expertise, né? Então, isso é fantástico. O problema é que não muda o pensamento em relação, por exemplo, à humanização, que seria o protagonismo da pessoa gestante, da pessoa parturiente. A visão, né, em relação à assistência, né, da mulher, né? Então, o que ela sabe, né? Ou sou só eu que tenho conhecimento? Sim. Né? Eu vejo um pouco disso também. Não dá tempo desse médico passar informação, compartilhar decisões, né? Eu detenho o conhecimento e deixa comigo. Não, você não precisa saber disso agora. É um modelo paternalista, né? Que, infelizmente, muitos médicos ainda têm. Que é assim, olha, paternalista é tipo um pai dando orientações para um filho, né? Então seria o professor dando orientação para os alunos, para os residentes, né? Mas isso está mudando, né? Claro, eles, ou por pressão, não só dos mais jovens, mas também das pacientes, né? Claro, porque senão... Eu acho que as mudanças dependem muito das pacientes, né? Claro. Dessa exigência, assim, né? Você falou que os alunos também, né, Gabi? Sim. Você estava falando uma mudança que vem da mulher, mas também dos alunos ali, Sim. né? Tem uma Buscando... geração nova aí que vem muito interessante, que é mais questionadora, que lê, que tem vontade de debater, mas me questiona. Mas por que você está falando que é isso? De onde você tira isso? Sim. Então, aí você começa a ter... Opa, peraí, eu preciso estudar para debater com essa pessoa que é mais jovem e está sabendo tudo isso. Então, eu acho que vem uma mudança aí legal também dos estudantes. Eu acho que esse comportamento questionador é muito bem-vindo. Uma coisa que vocês estavam falando, que eu acho assim, não é engraçado, mas é diferente.
acredito que vocês lidem com um público que tem um certo acesso a bastante informação, que tem acesso a recursos que, infelizmente, em algumas instituições que trabalham só com o SUS, não tem. Mais difícil. Muito difícil. Então, muitas vezes, no meu plantão, a gente recebe mulheres que não sabem nada de parto. Elas só estão grávidas. Elas nunca se tocaram. Exato, elas já chegam parindo. Elas nunca olharam a própria vulva. Elas não têm noção do que está acontecendo ali. Do próprio corpo, né? Nada de nada. Do que vai acontecer, do que é uma contração. E acho que no Brasil isso é maioria, né? Sim. Eu acho que essa mulher informada, que a gente tá mais acostumada, que sabe o que quer, que discute, eu acho que isso não é maioria, e assim, né? Das nossas pacientes, a maioria já chega com boa informação, mas algumas também. Né, chegam e não sabem, mas o que é contração, mas o que é, né, como é que é o trabalho de parto, ou amamentar. Nossa, você chega na amamentação, aí é um abismo muito, né? Mesmo de informação, né? Isso muda muito a qualidade da assistência. Essa decisão compartilhada, sempre que eu tenho oportunidade, eu sempre explico para elas, eu tento explicar da forma mais objetiva e simplificada. Olha, isso funciona dessa forma, o que você acha? A gente tem essa opção ou essa? Mas, assim, não é todo dia que dá para fazer assim, Sim. Não é com todo mundo que dá para fazer. Tem alguns desafios aí eu lembro o último plantão que eu dei, assim, que eu saí feliz da vida, porque eu não estava aguentando mais, assim, a gente já tinha mudado muito o meu jeito, apesar da formação. Eu, na verdade, assim, mudei minha maneira de atender foi com uma doula que me ensinou muito, assim, ela me ensinou bastante. E foi a primeira pessoa que disse isso muitos anos atrás. Ela disse assim, estava com parto, e eu, assim, pronta para fazer epísio, estava lá no meu... script. No meu script, sem maldade. E ela olhou para mim e disse, experimenta não fazer. Né? Ela foi delicada. Eu falei, é mesmo? Mas não vai rasgar tudo? Experimenta, só assim, né? Porque ela era minha amiga pessoal também. Então, como ela era minha amiga, eu também dei esse ouvido para ela. E realmente foi um parto lindo, sem laceração, sem nada. Incrível! Eu acho que tem um pouco desse preconceito também, né? Então, ela não teve, né, de ouvir uma doula. Então, o movimento de humanização, ele vem da mulher, ele vem de profissionais como parteiras, doulas. Então, eu acho que também tem um preconceito, essa resistência dessa formação de ouvir alguém que não é médico. Eu sou médico, né? Então eu vou ouvir uma doula. Eu já participei de vários partos quando eu era doula, em que eu chegava, o médico olhava assim, mas você é doula, nem vou ouvir o que você está falando, né? E é uma pessoa que está ali, baseada em evidência. Né? Doula tem que ser baseada em evidência. Claro. Né? Todo mundo tem que ser. Mas agora, falando nisso, você como médico também sofreu bastante preconceito. Claro. Bastante preconceito, e a gente soube até de uma passeata que foi feita. A gente quer contar essa história. Dá pra falar? Dá, claro. Não, hoje... Polêmicas. Foi ali que tudo começou a me ferrar, sabe? Ali que começou a entornar o caldo, né? Eu tenho... o movimento da humanização, eu tive contato a partir de 1990, né? Quando o Ministério da Saúde publicou aquela cartilha, né? Sobre assistência humanizada ao parto, aborto e puerpério, né? Foi uma primeira vez, que seja do meu conhecimento, que obstetrizes, médicos e o Ministério da Saúde sentaram e fizeram aquela cartilha. Em 1990. Então não é uma coisa nova, gente. As pessoas acham que é uma novidade quando a gente fala. Mas olha como a resistência grande. Enorme. Porque são em que eles colocavam, em linhas gerais, as práticas em que há evidências robustas para serem aplicadas. Portanto, deveriam ser incentivadas. Sim. Né? Como, por exemplo, alimentação durante o trabalho de parto, não fazer tricotomia, que é a raspagem dos pelos pubianos, enema, que é a lavagem intestinal, etc, etc. As práticas que são danosas ou com efetividade desconhecida e que deveriam ser abolidas. Né? E aí tem várias, né? Como jejum, etc, etc. Aí, então eles classificaram essas práticas. Ali eu comecei a perceber que, nossa, um outro olhar, né? Que eu não tinha até então. Porque eu fui formado na academia, né? Então aquela coisa do médico e tal. Bom, e aí
eu comecei a aplicar isso. Então eu me lembro que eu tenho algumas fotos, na época que se imprimia fotos, né, que a gente ganhava dos pacientes, né? Em 1991 eu lembro de um parto em que eu coloquei o bebê em cima da mulher que tinha nascido o bebê, por ter em cima, né? O pediatra estranhou porque dizia que o sangue vai voltar todo para a placenta, tinha né? Isso, é. Né? Não pode deixar muito para cima. Tinha que clampear muito rápido, cortar rápido, porque senão ia ter um problema. Então ali começou, né? Aí até que eu costumo dizer que eu fui descoberto e também descobri no movimento da humanização. E eu realmente tenho que prestar aqui uma homenagem à Ana Cristina de Almeida Duarte, Sim. que era na época doula, e ela junto com a Adriana Tanese Nogueira, a Andréia Helena de Almeida Prado, e agora está me falhando a memória de mais uma. Eram 4 mulheres que se conheceram em lista de discussão do Yahoo e resolveram montar o amigasdoparto.com.br. Meninas, eu imprimi as 300 páginas daquele site, sabe? Comecei a estudar, E aí eu me lembro que um dia eu estava num evento da prefeitura, Nascer Bem, e eu já conhecia a Ana Cris de vista. Sim. E ela talvez me conhecesse. E no intervalo, ela me procurou. Eu queria falar com ela, mas ela me procurou. E aí estava a Andréa Helena Almeida Prado também, na época. Angelina Pita, que era a quarta. Angelina Pita, sim. Né? Bom, e aí ela começou a me perguntar, e daquele jeito que a Ana Cris, que eu adoro, né? Bem curta delicada. E grossa. Mas que é o jeito que eu gosto, direta. Não fala nem bom dia, mas já vai, né? Eu recebo mensagem dela até hoje. Imagina que ela fala bom dia. Já vai direto. Eu adoro pessoas assim. E aí ela falou, por que você não trabalha mais com convênios? Já assim, de cara, né? Olha, eu falei, eu trabalhei muitos anos, mas eu cheguei a ter 10 partos normais num mês pelo convênio. Eu ficava acabado e financeiramente eu não conseguia. Pouco retorno, pouco retorno, você tem que parar o consultório, não sei o que. Foi lá. Você faz parto domiciliar? Por que você não faz parto domiciliar? Essas perguntas em 1990 e pouquinho, né? Não, é porque o CRM é contra, ela é eu tenho medo. Ela é uma visionária, assim, impressionante, né? E foi indo. Então eu digo que me descobriram, né, no movimento, e eu descobri. Isso foi maravilhoso, só que tem o ônus, né? Sim. Então teve um vídeo que teve não sei quantas, 200 mil visualizações na internet, da Sabrina de Campinas, um parto domiciliar. Não tenho nenhum contato com essa Sabrina, não era minha paciente que eu atendia, nada. Mas aí a Ana Cris falou, vou te indicar para um programa do Fantástico. Porque teve uma repercussão muito grande e o Fantástico queria um médico obstetra para falar sobre esse parto dela. Esse parto dessa mulher, desse casal. Eu falei, tudo bem, né? Então aí a coisa começou, né? O Fantástico veio lá no consultório, fez uma matéria, fez a matéria e tal. Você é super feliz, né? Que apareceu no Fantástico. Eu acho que eu não estava feliz que eu ia aparecer Fantástico, eu não tenho esse perfil, sabe, Bianca, de aparecer. Eu sou uma pessoa... Agora eu sou menos tímido, mas eu era muito tímido. Na faculdade eu não fazia uma pergunta. 6 anos eu era muito tímido. E aí, o que aconteceu? Teve uma repercussão tão grande. Eu falei algumas coisas do parto domiciliar, né? Que como o programa do Fantástico é no Rio de Janeiro, o CRM do Rio de Janeiro mandou ex officio, né, não sei o que, tem uma ação no CRM de São Paulo com o vídeo, a gravação, e aí o CRM abriu uma sindicância. Aqui, né? De São Paulo. Aqui de São Paulo, né? Sindicância. Só que quando isso caiu nas mulheres, aí elas se mobilizaram. Claro. Né? Elas se mobilizaram. Mexeu com o amor da vida delas, né? Como assim, gente? Um médico ali que defende né, parto domiciliar, como assim? Não mexam com o meu cun. Era uma das faixas, né? Elas são das camisetas, muito boa. Eu vesti uma camiseta, meu corpo, minhas regras, essas coisas, né? Que e aí teve essa passeata na Avenida Paulista, foi se não me engano, num domingo, a gente fechou uma via que é dos ônibus, né? E foi um negócio, e foi até o CRM, e aí todos os cartazes foram pregados no CRM, né? Eu falei... tá rindo, é muito deboche, né? Quando eu vi aquele monte de cartaz pendurado no CRM, eu falei...
Tofu, né? Acabou pra mim, né? E aí começou aí, muito lindo, mas acho que acabei minha vida. Mas que resistência, né? Então, olha só, quantos exemplos, né? Desde 1990, né? Uma cartilha dizendo o que a gente tinha que abolir da obstetrícia, que até hoje, né? Você citou aí, jejum. Até hoje a gente vê nos hospitais, se não é de equipe, se não é de um médico que vem de fora, entra no jejum. Ou uma dieta assim com água. Gelatina, né? Água e Gatorade. Eu adoro Gatorade. Chega aquele Gatorade. Não pode fazer propaganda. Não gosta. Isso eu enfrento até hoje na Escola Paulista de Medicina. Né? A obstetrícia da Escola Paulista de Medicina, que é ligada à Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, ela tem participação do 1º ao 6º ano. Incrível isso. Eu não conheço uma faculdade que tenha participação da obstetrícia do 1º ao 6º ano. Também né? não. Em Mogi no 3º, 4º, 5º, 6º. Na PUC também. Né? A partir do 3º. Eu participo do 3º, do 4º, do 5º e do 6º. 1º e 2º não. Né? Mas o que a gente percebe é assim, no 3º ano eu tenho aulas teóricas, né? Então estão lá 60, hoje com a pandemia, foram divididos os alunos 2 turmas de 60. Né? Então eu repito a mesma aula depois de uma semana tal, mas eram 120, que são os alunos que entram na faculdade. Depois, isso é teórico. Depois tem a prática, em que é dividido com aluno, 10, 12 alunos, que é com manequins, né? Que você faz exercícios de parto, essas coisas. Então isso é basicamente o 3º ano, é o ano inteiro. Depois, no 4º ano, a gente é responsável pelo pré-natal da normalidade. Né? Quer dizer, são gestantes normais. Risco habitual, tá? E aí o 4º ano é o ano inteiro com a gente, né? Quando eu digo com a gente, porque o departamento de obstetrícia, ele tem 3 disciplinas. A disciplina de medicina fetal, a disciplina de patologia obstétrica e tocurgia, que são os procedimentos cirúrgicos, né? Fórceps, vacuostração, cesárea, e a minha disciplina, a disciplina que eu participo, que é a fisiológica, né? A disciplina de fisiologia obstétrica experimental. Então, a gente tem a carga horária de 50% no 3º ano, a nossa disciplina, 100% no 4º ano, então dá para participar muito. Né? No 5º ano é no amparo maternal, o que é ótimo, porque o Hospital São Paulo tem, pra vocês terem uma ideia, a enfermaria de obstetrícia, considerando os leitos de enfermaria e de parto, tem 8 leitos. Então, como é que você ensina o aluno, o residente no Hospital São Paulo? Sim. Tem que ter outro campus, né? E o Amparo é maravilhoso por isso. O Amparo tem centrado no cuidado com a obstetriz, né? A obstetriz tem autonomia, né? E ela chama o médico nos casos que necessitam. E é bom porque o aluno do 5º ano participa disso, né? Isso ele já vê a obstetriz atuando. Isso, eu ia legal. falar isso, porque a gente teve um programa que a gente falou sobre o trabalho das parteiras, as obstetrizes, enfermeiras obstétricas, e a gente falou sobre isso. Se os médicos tivessem a oportunidade de ter uma disciplina, né, sendo ministrado por enfermeiras obstétricas que estão ali com a mão na massa, né? Eu até ia perguntar para vocês acham que os médicos na formação eles colocam a mão na massa ali do fisiológico? Eu como parteira defendo muito o fisiológico, né? Estudar mais o fisiológico. Não sei se também na formação lá da Alemanha se percebeu essa diferença, se lá estudam mais o fisiológico do que aqui. Né? Se tivesse essa oportunidade de estudar mais o fisiológico e aprender com as parteiras que manejam muito isso, né? Então, vocês acham que os médicos, né, na formação que você hoje, você durante toda a sua experiência, botam a mão na massa do fisiológico? Ou fica, né, querendo aprender, fazer coisas, né? Intervenções. Vamos aproveitar. Porque a diferença é aprender, olhar, observar e saber como é do que o que eu tenho que fazer. O fisiológico é a maioria dos casos. E onde eu faço residência, a assistência ela é prestada pelo médico. É o médico que faz o segmento. A gente tem uma equipe de fisioterapeutas pélvicas que ajudam muito. Então, se a gente está numa equipe de 3 residentes para o centro obstétrico todo, às vezes tem 5 mulheres simultaneamente em trabalho de parto. Então, invariavelmente, a fisioterapeuta vai entrar. Então, e isso pra gente é excelente, porque
a gente assim, ó, vamos fazer papel, deixa um pouquinho elas também. E aí a gente vai aprendendo. Eu aprendo muito com as fisioterapeutas. Elas fazem spinning babies, elas têm esse conhecimento, elas me ensinam posturas. Para descer, ó, você pode ensinar ela fazendo assim. Aí você vai pegando, né, algumas coisas. Mas não tem obstetriz? Não tem obstetriz. Enfermeira obstétrica não tem. As que tem, elas ficam mais num trabalho burocrático, assim. Elas não colocam a mão no massa. Né? Ele é centrado no médico. Majoritariamente no médico. Eu acho que enquanto não mudar esse modelo, vai ser muito difícil a gente mudar nossas estatísticas, né? Sim. Fabiana comentou que a doula falou para ela, olha, vamos fazer assim, né? Quem sabe não... Né? Eu acho que o que você tem é uma característica que eu acho que é uma virtude, minha também, talvez um defeito, não sei, é humildade, né? Sim. Porque na Alemanha eu aprendi mais com as obstetrizes, né? E olha, na época, as obstetrizes eram de nível médio, não eram formadas em faculdade. Olha só o conhecimento que elas tinham mesmo de nível médio. Depois, quando entrou o mercado, porque quando eu fui era ainda marco alemão, agora que é euro. Então, por conta da comunidade econômica europeia, tal, né, mercado comum europeu, etc., eles tiveram que vamos dizer, fazer faculdade. Graduar, né? Graduar, entendeu? Porque eram técnicas, né? Sim, eu aprendi muito. Eu olhava para elas falando umas coisas, eu falei, nossa, eu não sabia disso. Então, é a questão de ter a humildade. Você falou na doula, mas tem a obstetriz, tem a fisioterapeuta, tem a psicóloga, tem tanta gente que é envolvida na assistência pré-natal e no parto, né? Que a gente tem que ter humildade, assim, de dizer, como diz o Mário Sérgio Cortella, né? Você sabe coisas, Fabiana, que eu não sei. Eu sei coisas que você talvez não saiba. Assim a Bianca, a Gabi... E juntos vamos saber mais, né? Então tem a humildade de reconhecer que a gente não domina tudo, não domina. E o que eu digo mais ainda, eu acho que isso facilita muito a nossa vida. Com certeza, com certeza. Né? Facilita muito a nossa vida. Eu poder contar com a Bianca aí. O consultório hoje, a gente tem né, hoje eu até estava contando um caso, né, de uma paciente que eu encaminhei para psicóloga, e daí tem essa psicóloga que ela já está trabalhando nesse contexto, daí eu já conto com ela. Aí isso aqui, esse problema e tal, já chama fisioterapeuta. Então, assim, nossa, facilita muito. Eu acho que quem não usa isso está perdendo. O médico que não usa está perdendo. E vai descobrir depois que está cansado, que está... Eu acho que esse é um pensamento do profissional que ele não está preocupado com a sua atuação, com o que ele acredita. Ele está preocupado no melhor para a paciente. Né? Então, quando você muda esse olhar, assim, eu estou fazendo medicina porque eu quero ser médico. Você quer ser médico ou você quer mudar a vida das pessoas, ajudar as pessoas? Né? Você quer ter o status de ser médico e de deter tudo, ou você quer se doar para alguém e ali, né, salvar vidas para quem for salvar vidas, ou trazer vida para quem vai nascer. Eu acho que eu vejo que essa é a diferença de quem vem para a humanização, de quem vai ter a humildade de estudar, sempre estudar. Eu estou preocupado com aquela paciente, com aquela mulher, o que é melhor para ela. Né? Eu acho que é essa abertura que falta. Tem a questão econômica também, claro, né? No Brasil. Claro. Né? Então, e os trabalhos já mostram isso, né? Que a gente tem maior sucesso de... As mulheres, elas têm uma experiência positiva de parto, né? Mais satisfeitas com o parto quando atendidas por equipe multidisciplinar. Então, essa é a saída. Não tem mais novidade. Já é publicado, todo mundo já sabe. Não dá para entender como a gente ainda trabalha dessa forma. Só assistência fechada no médico. Eu recebi um recado ali, né? De uns minutos. Não é um pouquinho. Eu queria... Uma outra coisa que eu queria perguntar para você, Jorge, assim, como que você... eu não sei, né? É uma pergunta que talvez você nunca tenha passado por isso, mas como falar, assim, como que você pensa que um médico que tem essa tradição, que já atende de uma certa maneira, assim eu faço, assim dá certo, como que para você
foi mudando, assim, por exemplo, você fazia episiotomia para todas as pacientes. Como foi, assim, como é que é esse exercício, né, de, além de estudar as evidências que mostram que a episiotomia não tem todos esses benefícios que a gente imaginava que tinha, né? Pelo contrário, tem prejuízos comprovados. Então, como foi fazer essa mudança, assim, como é possível fazer essa mudança, porque eu vejo, às vezes, assim, médicos, colegas engessados, tão resistentes, né? Como amaciar, né? Eu acho que ter a humildade, como eu disse no início, assim, de saber que você não sabe tudo. Então, estudar muito, tem que estudar muito. Foi uma transformação. Você falou da episiotomia, eu me formei com 100% de episiotomia. Hoje eu tenho 0%. Bom, você não parte de 100 para 0 da noite para o dia. Você tem que começar a aprender a desaprender, né? Quer dizer, aprender a não fazer. Então, aos poucos, né? Então, eu deixava de fazer... Porque antes era fazer em toda mulher que nunca pariu e em toda que já pariu e já teve episiotomia. Então, era 100%. Então, começar a não fazer... né? Não fazer quando ela teve uma episiotomia. Então, eu fui aprendendo a não fazer, né? Aos poucos. Até o fórceps foi a última coisa que eu tive que desaprender, né? Ou seja, para mim, o fórceps de até rotina. Poucos anos atrás era necessário episiotomia. Não, eu não fazia fórceps de rotina, fazia no início, né? Então você vai desaprendendo, mas para isso tem que ter... não fazer a episiotomia no fórceps, foi a última que caiu. Foi a última que caiu por terra, entendeu? Eu imagino essa cena ali, porque você deve ter passado por momentos de parto de muita pressão. Só você ali falando não, e todo mundo em volta. E aí, não vai fazer o fórceps? Não vai fazer físio? Né? Não sei se você tinha alguém ali que desse apoio. O apoio da minha esposa, né, que sempre acreditou em mim, então ela era minha auxiliar na época, né, me ajudou muito, tal, então, mas eu recebi algumas coisas. Eu lembro assim, parto prematuro era episiotomia. Sim. Aí eu lembro de um pediatra num hospital conhecido em São Paulo que diz: mas não vai fazer episiotomia? Isso na frente da mulher e do marido, né? Eu olhei para ele e falei, não vou fazer porque não há necessidade, as evidências não... Né, Nossa, imagina você discutindo isso na frente da mulher. Na frente da mulher, né? Então essas coisas de pressão eu recebi muito, né? Muito. Mas eu acho assim, eu não tenho obrigação nenhuma de convencer ninguém. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? A pessoa tem que se convencer. Como se diz a porta, se adianta você bater na porta e a pessoa não abre, né? Tem que abrir, ter possibilidade de abrir para mudança, transformação. Mas é um passo lento cada vez, tal. Mas eu penso também o seguinte, né? Essas pessoas ou elas mudam, ou ainda bem que nós somos finitos, né? Não é verdade? Imagina se nós fôssemos eternos, né? Então, não torço para ninguém falecer, pelo amor de Deus. Mas em situações ainda, que episiotomia é uma situação, mas tem outras, por exemplo, parto gemelar, né? Que são coisas pélvico, aí a gestante hipertensa, a gestante diabética, aí quando entram as patologias, né? O alto A questão risco. maior que eu vejo é o seguinte: quando você vai a uma maternidade, a um hospital, você não é o dono da maternidade do hospital. Sim. Você tem que seguir alguns protocolos. E isso já me causou muito problema. Muito problema. Porque eu acho que até hoje, né? Às vezes eu ponho ela para brigar. Eu sou o pitbull dela. Eu trouxe o pitbull aqui, com licença. Então eu já fui convidado para sair de 4 hospitais, né? Então, foi assim, convidado a sair. Convidado, por favor, se descredencia, porque o seu modelo de atendimento, os seus partos são muito demorados, como se os partos fossem meus, né? Não das pacientes, né? Culpa é sua, né? Que deixa a mulher lá sofrendo. Você não usa anestesia e, o dono do hospital é anestesista, então imagina, ele paga por procedimento e não por plantão. Se não usar anestesia, não vai pagar, recebe, né? Então, quer dizer, essas rodar. coisas assim, a pressão, mas... aos poucos a gente vai, sabe, comendo o mingau frio na beirada e vai chegando no quente, né? Eu já tive muitos pacientes, né, muitas mulheres e parceiros que olham e falam, mas por que tem esse protocolo? Por que o hospital tem esse protocolo ainda?
ele não se atualizou. Né? O que acontece com o hospital? Uma resistência muito grande para essa mudança. Né? A alimentação é uma das coisas, né, que a gente mais... Que por mais que você esteja ali, né, como você chega, tem a sua atuação, você está debaixo de um protocolo. Sim. Por que esse protocolo não muda? Né? Eu acho que tem que mudar os gestores, né? Quem são esses gestores? Médicos. Geralmente sim. Né? Então é difícil, mas eu acho que está mudando, né? Como a Gabi falou no início. Certeza. Eu sou otimista, viu, gente? Que bom. Eu sou bem otimista. Eu também. Eu sou meu grupo, nós somos em 7 residentes, por acaso 7 mulheres. E assim, todo mundo já sabe mais ou menos dessa minha formação, mas de coração meio obstetriz. Então, elas conversam muito comigo, a gente troca muita experiência. E já tem 3 lá que são super... Não, a gente vai ser obstetra, a gente vai ter um grupo que vai funcionar assim, nesses moldes do parto adequado, parto respeitoso. Então, e eu vejo as alunas, os alunos também. Nossa, o jeito que você conversa com ela é diferente, é legal, né? Aí eu vejo depois eles fazendo a mesma coisa, quando eles estão com as mulheres. Eu acho que você deve ter enriquecido muito a sua turma, né? Porque você veio ali de uma formação, né, preocupada com a humanização, com atuação em evidências científicas. Eu acho que você deve ter enriquecido muito ali os seus colegas, né, seus parceiros ali de sala, de estágio, né? Porque podia ter uma formação ali onde cruzava, né, os médicos, ali os residentes com obstetrizes. Mas essa é a vantagem, né, da Escola de Artes e Ciências e Humanidades da USP, né, da IACH, onde a gente teve essa formação. A gente convivia com pessoas de todos os cursos, então a gente traz uma bagagem... Né? Sim. Têxtil e moda, muito né? Diferente, E o que eu acho muito positivo da graduação de obstetrícia, que eu acho que deveria ser trazido para a parte da graduação médica, a parte que a gente estudava a antropologia do parto, né? Nossa, um rito de passagem, é um momento de transformação da vida da mulher. Não é simplesmente um procedimento médico ou de saúde ou institucional. É a vida daquela mulher. Eu até escutei um episódio que vocês comentavam e é realmente isso que eu sinto pra gente. Às vezes, nossa, mais um parto hoje, mais um parto. Para ela, é o momento mais importante da vida dela, né? É o momento mais importante. Então, ela vai lembrar da gente para a vida toda. Então, eu acho que isso é muito especial e isso tem que ter visibilidade na faculdade de medicina. Né? Você sentiu falta disso? Quando você foi para medicina, você falou, cadê? É diferente, né? É diferente, muito. Eu acho que ia ser muito enriquecedor se a gente tivesse um pouco mais dessa formação da parte antropológica. A gente discutia em obstetrícia o Winnicott, desenvolvimento psicológico infantil e da mulher na adolescência e depois os outros teóricos. Então, eu acho que isso seria muito... E era assim, 1 semestre, 2 semestres. Super daria para trazer para medicina, sabe? Para medicina em geral. Em geral. Né? Enxergar o indivíduo mais do que um útero, né? Do que uma cirurgia, né? Enxergar o indivíduo. Né? Muito bem. Deu nosso tempo. Chegando aqui no final. Vocês querem assim dar um recado? A gente sempre abre assim nesse final, assim, se tem alguma coisa, se tem vontade de falar alguma coisa. Para as mulheres ou para os alunos, né? Para os professores. Exatamente. Primeiro eu quero agradecer pelo convite. Eu estou extremamente honrada de estar nessa mesa. Muito feliz de estar aqui com vocês. E acho que a minha mensagem é de otimismo mesmo. Eu vejo coisas boas chegando. Eu vejo coisas boas chegando. Que a gente pode acreditar, né? Com certeza. Eu fico feliz porque eu recebo às vezes mensagem, assim, principalmente no Instagram direct, assim, gente de estudantes e residentes. Não dá para acompanhar um parto com vocês? Não dá. E é complicado isso, né? É complicado. Muito. Primeiro, eu falo assim, pela mulher que está ali, que às vezes ela até coloca em plano de parto, eu quero equipe reduzida, quanto menos gente melhor, aí você vai dizer, não, desculpa, mas tem mais um, assim, então é um pouco complicado, e a gente trabalha hoje em instituições privadas que também não permitem, né?
Então, mas eu tenho muita vontade. Eu tenho vontade de estar, e cada vez mais tem de ter um residente junto, assim, de vem olhar, vem ver essa mulher poder realmente ela parir, ela se mexer, ela vem assistir, né? Vamos dizer, vem assistir esse espetáculo, né? Porque eu acho que ele não é colocado como isso, né? Não é colocado como... Eu olho e assisto assim, gente... Que máximo. Eu li um texto em que você falava assim: eu adoro quando eu vou num parto e não faço nada. Isso, exatamente. Me dá a maior satisfação possível, né? Que é só ali observando, né? Mas olha, gente, eu agradeço imensamente o convite da Bianca. Eu sou realmente um otimista também, realista, claro, porque a gente vê a situação que está acontecendo. Mas eu tenho, como professor, às vezes eu recebo pessoas que querem acompanhar, né? Desde o 3º ano. Né? Então, é claro, entre 120, talvez 1 ou 2 por ano. Mas eu acho que é o legado que a gente consegue passar, né? Eu acho que tem oportunidade, eu acho que isso é super importante. Lógico que a pandemia reduziu ainda mais o número de pessoas em sala de parto, isso ficou mais difícil, mas agora que está arrefecendo e tal. Então, eu mais uma vez agradeço o convite e fico à disposição para vocês e parabenizo vocês pelo Decócoras. A gente que agradece vocês, de verdade. O agradecimento todo é nosso por vocês estarem aqui. E tenho certeza de quem acompanha também, né? As pessoas que estão ouvindo. Todo mundo, a gente tem um público que é bem variado, né? São as mulheres que ainda vão ter bebês, que já tiveram, estão ali no puerpério, né? Só ouvindo a gente, dos profissionais. Sim, essa semana eu recebi uma, falei, eu nem quero ter filho, mas eu sou a mais assídua, eu escuto sempre. Então, eu já faço o meu agradecimento por elas, por eles, por quem estiver ouvindo, e tenho certeza que esse episódio vai ajudar muita gente, né? Pode transformar o pensamento, né, de muita gente. Então, obrigada, gente.